Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Aurum Solar. Meu nome é Luiz Leandro Natel, eu sou o criador, né, deste canal que trata de energias renováveis, que trata de energia solar, sobretudo, né? Essa forma de geração de energia que está se propalando cada vez mais no Brasil e no mundo. E eu sou o criador desse canal e a ideia do canal é justamente isso, é fomentar o uso da energia solar, divulgar o uso dessa energia e trazer também conhecimento, né? Trazer pessoas que tragam valor a este trabalho que está sendo desenvolvido por várias empresas, tem vários pesquisadores envolvidos também. E hoje nós vamos começar uma série de entrevistas. A minha entrevistada já está aqui presente. Nós vamos conversar um pouquinho com ela sobre energia solar, especialmente sobre os materiais, os equipamentos utilizados na energia solar. E esse primeiro vídeo dessa série, eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa que é licenciada em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mestre em Engenharia na área de Energia, também por esta universidade. Doutora em Engenharia na área de Energia Solar Fotovoltaica pela Universidade Politécnica de Madrid. Inclusive, quando doutoranda, desenvolveu a célula solar bifacial com maior eficiência no mundo, em conjunto com o professor Adriano Melek, professora titular da Escola Politécnica do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais, a PGE-TEMA, ambos da PUC. É bolsista de Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico de Extensão Inovadora do CNPq. Coordena em conjunto com o professor Adriano Melek o Núcleo de Tecnologia e Energia Solar da Escola Politécnica da PUC-NT Solar, que eu tive a honra de conhecer há uns 3 anos atrás, aproximadamente. Eu fiz uma visita nesse núcleo, a nossa convidada não estava, mas eu fui muito bem atendido pelo professor que lá estava. Orienta alunos de graduação, pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. As atividades de P&D são focadas na área de células solares, módulos fotovoltaicos e sistemas fotovoltaicos. Atualmente é a segunda secretária da Associação Brasileira de Energia Solar, a BENS, da qual é membro desde 2003, e também do ISES, que é o International Solar Energy Society, desde 98, e da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar, MESOL. O projeto coordenado por ela e pelo professor Adriano Melek, planta piloto de produção de módulos fotovoltaicos com tecnologia nacional, CB Solar, foi vencedor do 2º prêmio Melhores Universidades, na categoria Inovação e Sustentabilidade em 2006. E ela também foi indicada ao prêmio Cláudia, da revista, da editora Abril, né? Na categoria Ciências, em 2011. Seja muito bem-vinda, professora Izete Zanesco, a este canal. Muito obrigada pelo convite, pela introdução. Eu fico muito feliz com a sua presença, né? Uma das propostas deste canal, como havia dito no começo, é justamente trazer pessoas que não só conhecessem, mas também trouxessem grande valor para essa audiência, né? Então, o canal é um canal relativamente novo, mas a gente quer que esse canal cresça cada vez mais e divulgue cada vez mais essa fonte de energia, né? É um prazer tê-la aqui conosco, né? E, primeiramente, para começar o nosso bate-papo, há quanto tempo existe e quais são os objetivos, assim, os trabalhos desenvolvidos neste núcleo do NT Solar da Pontifícia Universidade Católica? Bem, nós hoje atuamos em 3 grandes linhas de pesquisa, né? Desde a célula solar, o módulo fotovoltaico e o sistema fotovoltaico. Praticamente nós trabalhamos com as células solares de silício, porque este é o grande mercado, né? A indústria hoje, 90% da indústria mundial é nesse setor, né? Então, estas é o nosso foco. A gente adapta, a gente estuda, a gente tenta inovar e introduzir novas tecnologias, novos processos, inclusive novos materiais nesta estrutura da célula solar, que é a padrão.
O laboratório, toda a infraestrutura que nós temos instalada hoje em funcionamento na PUC do Rio Grande do Sul, ela é única na América Latina, porque a gente consegue ir desde o desenvolvimento da célula solar até o sistema fotovoltaico, passando por várias etapas, né, desta área de energia solar. Na área de células solares, especificamente, nós estamos trabalhando, então, sempre com processos que podem ser facilmente adaptados à indústria atual. Então, a gente sempre... Porque no laboratório você pode desenvolver um processo, uma célula solar de muito alta eficiência, porém muito cara. Então, ela não tem uma viabilidade fácil de ser adaptada, né, absorvida pela indústria. Nós pensamos sempre em processos que possam ser absorvidos facilmente, adaptados facilmente na indústria com a tecnologia que temos hoje. Nesta área de células solares, a gente trabalha, então, com as monofaciais, que é o estándar, o padrão, mas também com células solares bifaciais, ou seja, que elas podem receber a irradiância nas duas faces, né? E como você citou, é uma área que a gente está trabalhando desde muito tempo, desde a época do doutorado, nas áreas das bifaciais. E também com o desenvolvimento de equipamentos. Nós temos já fornos para difusão, para poder fazer a difusão dos dopantes nas lâminas de silício, né? Desenvolvemos um aqui sempre em associação com empresas, né? Sim. Então, tem as empresas que são, digamos assim, patrocinadoras para este trabalho. Isso também, mas o que eu digo é uma empresa que ela é parceira na construção do equipamento também, nessa área de fornos, né? E na área de módulos, então nós trabalhamos com a caracterização principalmente dos módulos, tanto o módulo convencional quanto o módulo concentrador. No passado trabalhamos bastante com módulos fotovoltaicos concentradores e também nos interessa muito, estamos trabalhando a degradação dos módulos fotovoltaicos. Sabe-se que hoje em dia, de silício, eles vão degradando e queremos entender. Então, isso também. E em parceria com outras universidades, também a parte da sujidade. Aqui em Porto Alegre, felizmente, a gente não tem esse problema, pelas características climatológicas. Agora, em certas partes do Brasil, é um problema sério. Onde chove pouco, a sujidade pode afetar muito a potência, né? Ou melhor, a energia elétrica produzida por um sistema fotovoltaico. E na área de sistemas, né, nós trabalhamos muito com sistemas off-grid, né, sistemas isolados, e ultimamente temos focado muito com sistemas conectados à rede elétrica. Um projeto importante que temos agora em execução é analisar a inserção de sistemas fotovoltaicos no meio rural, tanto sob o ponto de vista tecnológico, quanto sob o ponto de vista econômico, que é um setor diferente das características, né, do meio urbano. Eu me lembro, professora Izete, que há uns 2 anos atrás, eu estive na Assembleia Legislativa do Estado e havia um deputado, eu não me recordo agora o nome dele, que eu andei falando com 2 ou 3, mas ele comentava muito a questão do uso da energia solar e tinha um projeto muito interessante, que era irrigação por gotejamento, onde o processo todo de bombeamento era feito com energia solar, né? A energia solar é um off-grid, né, obviamente, e esse sistema movimentava uma bomba que jogava água num reservatório e os canos saíam dali e faziam irrigação por gotejamento. É bem interessante o projeto, né? Eu fui lá conhecer. Essa é uma área também de estudo, a parte de irrigação, mas o que está crescendo muito no Brasil e que há muito interesse é realmente em termos de custo de produção. Então, em algumas regiões do país, principalmente na ponta da rede, né, às vezes há problema de instabilidade de energia elétrica. Então, o sistema contribui com isso. E, além disso, o custo no processo de produção, por exemplo, de proteína animal, a energia elétrica é um percentual significativo. Claro que também no meio rural a energia elétrica tem um preço que não é o mesmo que nós pagamos, é menor, é subsidiado parcialmente. Independente disso, ela se torna competitiva, né? E aí tem várias questões técnicas, mais tecnológicas também a serem superadas. Então, essa é toda uma área de estudo bem interessante também. Eu só vou citar, assim, rapidamente, né, para não me estender muito. Fica à vontade, essa é convidada. Alguns projetos que a gente fez do passado, né, dentro do laboratório, que é um núcleo, e a gente sempre pensou em parcerias com empresas. Na verdade, tudo que nós desenvolvemos é com empresas da área do setor de energia,
com os órgãos de governo, tipo CNPq, FAPERGS, e a FINEP, que sempre foi uma parceira muito importante nos nossos projetos de pesquisa. E visando o crescimento do mercado da área, né, do setor de energia solar fotovoltaica no Brasil, nós pensamos sempre que deveríamos investir também na parte de indústria, de produção, não somente de aplicações. Então, desenvolvemos uma planta piloto com tecnologias para fabricar a célula solar e um módulo fotovoltaico com tecnologias nossas, aqui chamamos de brasileiras, né? E fizemos este projeto em parceria com o Grupo CE, com a Eletrosul, com a Petrobras e com a FINEP. E hoje os módulos produzidos estão instalados nas 3 empresas que nos subvencionaram. Estamos avaliando, né? Já faz esses módulos que foram produzidos ali na NT Solar. Foram produzidos na NT Solar em escala piloto. Ou seja, esses são os únicos módulos totalmente brasileiros, porque a gente fez a célula também. Hoje em dia a gente sabe, né, que a indústria importa a célula e faz a montagem do módulo. Nós não. É justamente aí que eu gostaria de chegar, porque para a nossa audiência, para ficar bem claro, várias empresas, não só as empresas que estão aí hoje, outros que acabaram saindo do país, enfim, mas as lâminas de silício, as células, no caso, né, que compõem o módulo, elas vinham do exterior já prontas, digamos assim, e aqui era montado. No NT Solar, não. A produção da célula foi feita também aqui. Isso, então, partiu do zero, é isso, né? Exatamente, essa é o diferencial. Temos várias empresas no Brasil que importam a célula solar e elas fazem a montagem do módulo. Só que a célula solar é um elemento muito importante dentro do setor fotovoltaico. Ela que dá a eficiência do módulo, né? Então, nós desenvolvemos como produzir essa célula com tecnologias diferentes, com etapas diferentes, sempre tentando pensar em melhorar a eficiência, mantendo o custo de produção equilibrado, né? Até só comentando como é que, quais são os setores, digamos, de toda essa indústria. Ela é bastante complexa, é bastante ampla. Primeiramente, nós temos silício grau metalúrgico, esse silício é purificado. Com o silício purificado é produzido os blocos ou lingotes de silício cristalino. Esse bloco, esse lingote, ele é cortado em lâminas muito finas, de 200 micrômetros, né? Acho que é 0,2 milímetros, para ter uma ideia. Bem finas. Bem finas. E com estas lâminas, então, por processos de microeletrônica, são produzidas as células solares. Então, o que nós fazemos aqui? A gente importa a lâmina e produz a célula solar, melhor, desenvolve, né? Porque a nossa ideia é sempre processos diferentes. Sim. Muitas indústrias eles já importam a célula pronta, né? Não só a lâmina, a célula, e é um passo, é uma indústria toda muito específica de produzir a produção da célula solar. Então, esses módulos que estão instalados, né? Nessas 3 empresas, elas têm a célula feita aqui no Brasil. E também temos um sistema instalado dentro, aliás, 2 sistemas instalados dentro da universidade, são pequenos, demonstrativos, um no Museu de Ciência e Tecnologia, e que também fizemos todos os processos, desde a célula, módulo e sistema, que foi subvencionado pelo Ministério de Minas e Energia. E ele está instalado no museu com a ideia de divulgação. Como o museu tem muita visitação, principalmente muitos jovens, que vejam que existe e saibam, funciona e está aí. Então, é uma forma de divulgação também. E recentemente, bom, não é tão mais recentemente, né? Em 2017 também nós fizemos a célula solar mais eficiente no Brasil. Foi uma época que também a célula PERC, né, da família PERC, eu prefiro falar, começou a ser produzida industrialmente no mundo, e nós aqui também estávamos ali, né, na mesma época, tendo a mesma célula com processo industrial. E com essa célula, então, a gente obteve a melhor eficiência, né, a maior eficiência de um dispositivo desenvolvido, fabricado aqui no Brasil. Pelo que eu andei vendo e lendo também a respeito, que eu me interesso bastante por isso, né? A passivação das lâminas de silício com homojunção minimizada, aliás, minimiza a recombinação dos portadores minoritários, ou seja, para mim fazer uma lâmina extremamente fina daquele substrato de silício, e isso é interessante que seja bem fino, eu causo um problema. Eu acabo gerando essa recombinação dos portadores minoritários. Então, esse processo ele tem que fazer com que haja essa redução de recombinação, não é isso? É esse o trabalho, que seria um trabalho
que venha trazer maior eficiência nos módulos? Isso é uma das grandes áreas de estudos hoje da célula solar de silício. Porque, olha só, você tem uma lâmina, ela tem uma superfície frontal e posterior bastante elevada, né? Assim, é uma área grande, né? Uhum. Na superfície, o silício ele tem ligações incompletas. E nestas regiões dessas ligações incompletas, se os portadores de carga minoritários chegarem, eles vão se recombinar e eles não são mais separados, não há mais a conversão, né, da energia solar em elétrica. Aí perde eficiência. Aí perde eficiência. Então, a região frontal, a passivação na face frontal da célula solar, ela é já bastante evoluída, nós chegamos a um nível bastante eficaz. A questão toda da grande diferencial é a face posterior, aquela história, a gente olha sempre na face frontal, nenhuma foi esquecida, mas estava lá a face posterior, e que agora se está incentivando, incrementando bastante as pesquisas na face posterior, porque se pode dar um salto ali, um aumento da eficiência, né? Melhorando, então, a passivação, além da face frontal da face posterior. A questão é o seguinte, na face frontal nós temos silício dopado com fósforo. Então, geralmente, a passivação é feita com nitreto de silício. Na face posterior, houve uma mudança, digamos, do conceito. A célula que ainda se produz, mas que dominou na indústria alguns anos atrás, na face posterior depositava-se uma camada de uma pasta de alumínio. E essa pasta de alumínio era feito o processo de difusão em um forno de esteira em alta temperatura. Então, né, criava-se o que se chama de campo retrodifusor na face posterior, e que ajuda, né, a diminuir que os portadores minoritários cheguem na face posterior, né, e com isso aumenta a probabilidade de serem coletados pelo campo elétrico. É um estudo bem profundo, né? Desculpa se eu me estendendo assim. Não, fica muito... É essa a proposta. E agora, então, com as estruturas PERC, né, que são várias estruturas que prefere-se falar nas estruturas da família PERC, né, que elas têm um diferencial entre elas, na face posterior se substituiu a difusão de alumínio, e aí existem propostas diferentes. Ou se faz a difusão de boro em toda a superfície, e aí a gente consegue passivar a superfície. Ou não se faz a difusão em toda a superfície, só em pontos específicos. E o restante da superfície, além de não ter difusão, então precisa-se que seja realizada uma passivação muito efetiva, porque senão a célula não tem uma boa eficiência. Então, existem vários métodos e vários processos. Só que na face posterior, se você tem bório, então você não vai, o nitreto de silício não é o melhor elemento, né, para você passivar. Aí existem outros como óxido de alumínio ou o próprio dióxido de titânio, mas o melhor material ainda para passivar, esses materiais são depositados por processos técnicas específicas, mas ainda o melhor de tudo é o crescimento de uma camada de óxido de silício. Então, esse é o melhor material para passivar. Todos esses experimentos e esses materiais, tem que ser feito esse estudo para ver qual deles seria o melhor. É que tem uma relação custo-benefício também, né? Eu tenho que fazer a passivação e com o material correto que me gere o melhor custo-benefício de produção. Exatamente. Assim, essa é a busca, né? O processo, então, por exemplo, a célula PER, ela não é nova. A célula PER foi antes dos anos 90, no final da década de 80. Ela foi apresentada com um processo de laboratório. A ideia foi feita e foi uma célula de quase 25% de eficiência. O que aconteceu? Era um processo muito caro. Sim. Por causa das etapas para obtê-la. Só que inviabiliza economicamente. Inviável economicamente. Só que os processos foram sendo adaptados e hoje se consegue produzir aquela célula com processos mais baratos e de tal forma que ela pode ser viável economicamente. Você pode incrementar o custo de processo, só que a eficiência também tem que aumentar. Então, você faz a relação, né? Potência produzida em relação ao custo e tem que ser viável. Né? Esses dois parâmetros, quando se pensa em um processo industrial, tem que ser viável. Por isso que, quando o crescimento de óxido de silício, que é o mais eficaz, nem sempre é viável economicamente, né? Tem que ver... Uma pergunta nessa linha, professora. Em termos práticos, enquanto
esse processo pode aumentar a eficiência dos módulos solares baseados em silício? Olha só, então hoje as células PERCs, assim, os recordes de eficiência, se for em silício monocristalino, é maior que 24%, já com lâminas de tamanho industrial, com processos industriais, mas assim, processos muito específicos que ainda não estão em linha de produção, mas que podem ser no futuro. Se o silício for multicristalino, a eficiência é um pouquinho menor, da ordem de 23%, mas esses são os tops. No entanto, a produção média da indústria, a eficiência é um pouquinho menor. Então, hoje, módulos fotovoltaicos com células de silício cristalino, por exemplo, ou monocristalino, se nós comparamos os que têm ainda, que são produzidos ainda com alumínio na face posterior, que não tem a passivação desejada da célula PERC na face posterior, a eficiência vamos pegar o monocristalino, é da ordem de 20 e poucos %. Uhum. Se, em vez de usarmos alumínio, usamos a estrutura PERC, essa eficiência em processo industrial, já em linha de produção, ela sobe para 22%. Então, você tem um ganho ali da ordem de 1,5%, assim, aproximadamente. Então, mudando o tratamento, digamos, o processo de passivação na face posterior, né? Não é só de passivação, da difusão também, né? Digamos, da estrutura da face posterior, você pode ter um incremento absoluto da eficiência da ordem de 1,5%, que é bastante, tá? Parece pouco. As pessoas pensam que 1,5% pode parecer pouco, mas não. A eficiência é considerável, né? Isso, é significativo. É significativo, exato. Claro que existem outras estruturas de células, além da PERC, né, que na indústria tem eficiência, é silício também cristalino, mas com eficiências maiores. Hoje chegam a quase 24% em linha de produção, aí como a célula com contatos totalmente na face posterior, é um exemplo também a célula que a gente chama HIT, né, que é de heterojunção, daí as eficiências são maiores, só que os custos de produção também são maiores. Ok. E nota-se ainda, com relação à energia solar, provavelmente dita, né, muitos mitos em torno dessa energia solar e a sua utilização, né? O real retorno de investimento, a valorização do imóvel para aquele que utiliza uma estrutura de energia solar e etc. Existe alguma forma de contribuição do meio acadêmico no sentido de romper com esses mitos e fomentar a utilização da energia solar? Por que eu pergunto isso? É diferente quando alguém que quer vender uma solução de energia solar e ter um retorno em função disso, etc., né? É uma maneira de pegar e divulgar, mas a divulgação que eu digo assim, cientificamente falando, levando em consideração os benefícios que traz, o meio acadêmico tem alguma forma de fazer essa fomentação, dizendo, isso é bom, isso é bacana, isso vai trazer, enfim, benefício para o meio ambiente, etc. Fora a questão da economia, né, que a pessoa pode ter, tendo a instalação na sua residência, na sua empresa, enfim. Sim, eu acho sempre importante dois tópicos importantes. Uma que é a formação, que acho que isso a universidade, o meio acadêmico é muito importante, a questão da formação. E outro fator muito importante é a informação, que a universidade também pode contribuir com a informação por meio da qualificação, digamos, da informação, né? Com informação com viés mais tecnológico, técnico, né? Então, acho que esses dois pontos. A formação é muito importante, porque se nós começamos a formar engenheiros, arquitetos, os profissionais dentro da universidade, em que eles percam o medo do que é uma tecnologia. Sempre uma tecnologia nova, já tem uma palavra difícil de falar, fotovoltaica, né? Então, tem que perder o medo de falar a palavra fotovoltaica. Se você observar, a gente evita falar a palavra fotovoltaica porque ela é complexa. Uhum. Então, temos que perder o medo, temos que divulgar e falar palavras técnicas corretas. E, com isto, a gente vai quebrando os bloqueios. Eu acho que tudo que é novo, a princípio, as pessoas ficam um pouco assim. Mas vejo muito positivo o futuro da energia solar fotovoltaica no Brasil. Por quê? Essa é uma questão que a gente vai entrar aqui também na nossa próxima pergunta. Tá, então, eu já me adiantei ali, né? Eu vejo muito que o mercado está crescendo
Aqui, aqui é a opinião que ele pediu, né, com relação a isso. Na sua opinião, como é vista a utilização das energias renováveis, sobretudo a fotovoltaica, no futuro da matriz energética? Por que que eu digo isso? Porque a partir da resolução 482 da ANEEL, lá de 2012, a pessoa comum pode gerar a sua energia, né, e entrar lá com um sistema de compensação energética. Só que também entrou a questão dos subsídios do governo. Então, pelo que eu li e pelo que eu entendi, o governo subsidiou as pessoas e as empresas, enfim, CNPJ e CPFs, né, que quisessem utilizar a energia solar. E agora, depois da resolução 482, já estava previsto nessa resolução o estudo, né, para ver se havia a necessidade de se manter esses subsídios ou não. E essa revisão se deu em 2019, quando teve uma consulta pública para saber o que as pessoas pensavam a respeito. Se, enfim, se tirava o subsídio, se colocava o subsídio. É necessário fomentar esse tipo de uso da energia, né? Não seria o governo estaria contramão fazendo esse tipo de coisa? Não? Isso é uma grande e larga discussão do meio, discussão, né? E as pessoas se dividem, e o que é natural, né? Porque cada um tenta trazer para o seu lado. E não acontece só aqui no Brasil. Isso é uma questão mais o mundo, né? E cada país tenta buscar, se vier suas resoluções, o pessoal vai num sentido, volta atrás, vai no outro sentido, e assim vai se fazendo os ajustes finos, né? Nós vamos passar por uma mudança, com certeza. Por quê? Porque o setor está crescendo, né? Há alguns anos, praticamente começou em 2017 crescer o mercado brasileiro e hoje está indo exponencialmente. Por quê? Tanto na geração distribuída, as pessoas estão se tornando produtoras de sua própria energia e isto é muito atrativo, né? Quanto em grandes centrais. Bom, a vantagem, como todo mundo já sabe, né, é de nós, na geração distribuída, produzirmos energia elétrica aonde a consumimos. Então, a gente reduz todos os problemas de transmissão de energia elétrica. Mas aí vem a questão, né, que nós estamos usando a rede de distribuição, porque o que nós não usamos, nós acabamos vendendo, né, para a rede, ou melhor, injetando na rede. E aí a questão dos subsídios e as grandes discussões hoje em dia. A questão que temos que chegar num termo equilibrado, porque é importante, sim, que se cada um de nós puder contribuir com a produção de energia elétrica por meio de sistemas fotovoltaicos, nós estamos resolvendo um problema maior nacional de governo, né? Só que, então, temos que encontrar o equilíbrio. Não vamos torná-lo inviável. Eu sempre tenho medo, e às vezes eu cito, e no Brasil a gente peca muito por isso, seguidamente. A história da galinha dos ovos de ouro, né? Poxa, a galinha está botando o ovo, vou matar a galinha para ver quem encontra. Então, sabe, isso é uma questão que a gente tem que ter muito claro. Não vamos matar a galinha dos ovos de ouro. Estamos resolvendo vários problemas. Então, não vamos deixar que eles se autorresolvam, né? É claro que entendo que tem que ter esse equilíbrio, mas temos que ser muito sensatos. E parece que temos que trabalhar muito neste sentido. Por quê? Porque a energia solar, ela tem a vantagem de ser democrática. Ela chega para todo mundo igual, cada um pode usá-la. E esse termo talvez também seja um problema. Quando as pessoas se tornam autônomas, né, podem se tornar autônomas demais. Eu vejo a questão, a gente tem acompanhado o noticiário, né, dizendo que cada vez mais as pessoas de classes sociais um pouco mais, digamos assim, abaixo, né, do que as elites, enfim, já estão tendo acesso em função dos financiamentos que tem, em função de subsídios. Agora há pouco mesmo o governo brasileiro, se eu não me engano foi final de julho, começo de agosto, retirou os impostos de importação de módulos fotovoltaicos e de inversores e também dos trackers, que são os elementos aqueles que fazem com que os módulos solares acompanhem o movimento do Sol para geração centralizada, enfim. E tirando esses impostos, 12% para módulos e 14% para inversores, se eu não me engano, mais ou menos é essa proporção, o governo quer incentivar a utilização de energia. Só que daí tem essa questão também de
as pessoas não conhecem. Por isso que eu comentei com relação à questão de como é que o meio acadêmico pode divulgar mais isso, né? Pô, eu tive um projeto que eu acabei fazendo que o rapaz chegou e disse assim, não, eu quero botar na minha residência porque quando faltar luz eu ainda vou ter energia. Né? Eu digo, não, quando faltar energia o seu sistema tem que desligar. Aí ele não entendeu, ele acha que fica. Então, ainda existem alguns mitos, né? E a gente pega realmente, não só pela questão de não conhecer, como também de as pessoas não utilizarem em função desse desconhecimento. Como cresceu muito rápido todo o mercado, então realmente nós não estamos acompanhando dois pontos que eu toquei aqui antes, né? Um que é a formação, falta muita formação de profissionais qualificados no setor, e o setor está crescendo e vai continuar crescendo, e também a divulgação de informação e de informação com qualidade, né? Isso é muito importante, e eu acho que a universidade pode contribuir, né, nos dois processos. O Ministério Público da Paraíba entrou com um processo contra uma empresa que fez a instalação de um sistema fotovoltaico num posto de gasolina. E o Ministério Público acabou, então, fazendo uma série de diligências e começou a questionar a qualidade de instalação de algumas empresas. Por que eu digo isso? Justamente pegando o gancho do que a professora havia comentado. O crescimento foi muito rápido. Então, surgiu muitas empresas. E como começa a proliferar empresas de instalação, obviamente que uma ou outra, eu não vou ser, enfim, acusador aqui, eu nem tenho esses dados, mas o fato é que o Ministério Público tinha feito justamente isso, porque a empresa fez instalação com fios não adequados. E os fios saíam do telhado do posto de gasolina e desciam pelo muro sem proteção, sem estar amarrados, sem uma calha, e não eram os fios adequados para aquele tipo de instalação, ou seja, uma instalação que podia colocar em risco, e um risco maior ainda por ser um posto de gasolina, né? Então, esse desconhecimento, não só pela questão da tecnologia, mas também pela questão da segurança. Como é que se combate um incêndio, né, num sistema solar? Porque os móveis estão produzindo energia, é só ter sol. Não se desliga um disjuntor e para de produzir energia. Né? Isso numa situação controlada. Agora, num acidente, se eu tiver uma quantidade grande de módulos que ainda não foram atacadas pelo fogo, e eu tiver bombeiros ali trabalhando, eles podem receber o choque, não é? Pela questão do desconhecimento. Então, isso é preocupante também, né? Uhum. Por isso que eu me preocupo, eu sempre digo que temos que olhar para um crescimento do mercado, mas que seja um crescimento sustentável. Então, claro que vamos errar, nós temos a curva de aprendizagem, como muitos países estão tendo, já tiveram, só que temos que nos focar nisso, temos que pensar nessas questões de segurança. A ANEEL estabeleceu normas, mas a gente sabe que daqui a uns 5 anos nós vamos colher alguns frutos de sistemas que não foram bem instalados, infelizmente. Então, eu diria que quem for comprar um sistema fotovoltaico, que veja as referências das instalações anteriores, que sempre procure buscar um pouco de informação de quem está prestando o serviço. Essa justamente a ideia deste canal, porque não só pelo fato de eu fazer esses projetos, mas eu tenho a preocupação também ali na frente de que a pessoa que faz o projeto, eu como engenheiro, por exemplo, eu vou fazer uma via de responsabilidade técnica, eu sou responsável por aquilo, ou seja, se aquilo ali não funcionar, se aquilo ali gerar risco para alguém, eu serei responsabilizado. Então, e a pessoa, se não é uma empresa que está fazendo tudo, ou seja, se eu faço o projeto e uma outra empresa faz a instalação, o engenheiro responsável vai ter que fazer também uma ARP, se responsabilizando pela instalação daquilo que foi projetado. E essa questão da segurança realmente é importante. Com relação com relação à sua experiência, eu queria ter um pouco mais de informação sua, a sua experiência internacional.
Aqui, como foi dito no seu currículo, o seu doutorado foi na Espanha, foi em Madrid, né? E como é que os outros países veem a questão do uso da energia? Eu vi que a professora comentou aqui que nós todos temos uma curva de aprendizado, né? Só que outros países estão muito na frente. Por exemplo, a Alemanha, desde a década de 90, utiliza energia solar. A própria Itália, o Japão. Então, são países, Estados Unidos, que não utiliza, mas ainda não está nos top 10 lá, né, dos países que utilizam energia, mas estão utilizando em grande escala. Como é que outros países, como é que a professora vê outros países e como é que tratam a energia solar, na sua opinião? Assim, eu entrei neste setor há mais de 30 anos, então as várias fases digamos, da energia solar, eu fui acompanhando, vivenciando-as, né? A última fase que estamos agora, que parece que eu acho que vai durar por algum tempo, nós observamos que a Ásia, China, está dominando a produção. Hoje, o maior mercado de instalações é o chinês. Então, a questão também tem a ver com o tipo de matriz energética na área de produção de energia elétrica, né, de cada país. Nós, felizmente, temos uma matriz bastante limpa, graças a Deus. Né? Nós temos muita central, acho que mais de 60% são centrais hidrelétricas, né? Temos a eólica, que está crescendo também, que tem um percentual de instalação maior que a fotovoltaica. Alguns países, tipo Europa, eles queimam muito carvão nuclear, então eles têm realmente problemas de produção de energia elétrica. Então, foram dados incentivos mais eficazes, mais eficientes para que realmente cresça o mercado. A China é a mesma ideia, né? Eles têm que limpar a matriz energética deles, falando só na elétrica, né? Então, há muitos incentivos por parte do governo, tanto para produzir a célula, o módulo, quanto os sistemas. Hoje a China está dominando em termos de instalação, né? Antigamente era a Alemanha, antigamente era a Europa, quem dominava as instalações, em capacidade instalada mesmo. Hoje não, já está se deslocando para países da Ásia e sendo dominado, né, realmente pela China. Então, os incentivos têm a ver com isso, com a característica, né, da matriz energética de cada país. Isso é interessante, né? Porque o Brasil, por ter a matriz energética mais da metade, aí, enfim, de fontes das hidrelétricas, né? Não é que não existe uma preocupação com o meio ambiente, etc., mas a nossa matriz é muito abundante, a que nós temos hoje, né? As hidrelétricas produzem uma quantidade absurda de energia. E, evidentemente, que as outras estão vindo, só que ainda não chegam aos pés daquilo que já está instalado, né? E o Brasil é um país que tem um potencial, em termos de radiância, muito maior que a Alemanha. E nós não utilizamos nem um quinto, um décimo do que a Alemanha utiliza energia solar, né? Isso, mas eu vejo super importante compararmos, fazer um comentário final em relação à matriz energética brasileira. Por nós termos como base centrais hidrelétricas, esse é o melhor sistema para adaptar a solar, por vários motivos. Você tem o reservatório, né, de armazenamento de energia, que é a própria a central, né, a palavra agora, o reservatório da água da central hidrelétrica, né? Sim. E, ao mesmo tempo, quando chove muito, você tem muita água, pouco sol. Quando você tem pouca chuva, você tem muito sol. Então, elas são bastante complementares. Então, você tem a energia solar, fotovoltaica, que é uma energia que ela vai variando, né? Segundo a época do ano, segundo dia à noite, mas você tem a base, que são as hidrelétricas, que você tem, né, o armazenamento de energia, no que caso, garante, energia né? A garantia, água, né? Você tem a garantia. E eu acho que podemos ser um país que pode se destacar cada vez mais nesse setor do uso de energias renováveis. Podemos ser um exemplo para os outros países. Eu acredito muito no crescimento brasileiro. E uma última questão, que nós estamos já no nosso tempo, né? Mas eu gostaria de comentar com a professora a questão do trabalho que eu andei lendo
também seria uma fonte digamos assim, de preocupação, né? Por que eu digo preocupação? Esse trabalho foi um aluno da Universidade do Rio de Janeiro que ele fez o trabalho de conclusão dele, enfim, a respeito do descarte do material utilizado nos sistemas fotovoltaicos, sobretudo os módulos solares. Então, eles tinham, ali nesse trabalho eu vi uma preocupação dele, porque nós temos ali, eu tenho aqui a composição, eu tinha colocado aqui para ficar no time, né? Nós temos aqui a produção do módulo, né? Isso aqui está lá na IRENA, que é o International Renewable Energy Agency, saiu de lá isso. Vidro, 74% a composição do módulo, né? Um módulo fotovoltaico. Tem polímeros, tem alumínio, que é 10,3%, silício, obviamente, né? Cobre, 0,57%, prata, estanho, zinco, chumbo, um pequeno percentual, 0,05%, mas tem chumbo. Então, tem materiais poluentes ali. E, em função do volume, obviamente que requer um descarte adequado. Não se pode pegar um módulo, depois que passou lá os seus 25 anos, e jogar ali na calçada para o caminhão do lixo vir recolher. Né? O grande... assim, a garantia do módulo é de 25 anos, mas o módulo, a princípio, a gente não sabe quando vai ter fim. Pode durar 100 anos, não sei. A gente não sabe até onde ele vai. Então, assim, ele vai reduzir a potência, mas vai continuar produzindo energia elétrica. A questão dos módulos é quebras. Quando a gente instala, quando a gente transporta, às vezes quebra o módulo. Então, você tem o descarte deste módulo. Então, tem que ter processos, né? Nós temos que pensar, já olhar para isto. Já existem metodologias, mundialmente falando, né, para o descarte dos diferentes elementos que constituem o módulo, e, principalmente, temos que pensar na reciclagem, né, usarmos novamente estes materiais. Reciclar o vidro é um problema, né? Já existe não só no setor da fotovoltaica, em qualquer outro setor, inclusive da construção civil, né? Sim, sim. Ou de carro, ou, né? O vidro é usado, então é um material já da nossa sociedade. A célula, por exemplo, o que é importante reciclar na célula é a prata, né? Porque ela tem um elemento que constitui a prata. O chumbo, ele vai sumir. Cada vez, o chumbo está na pasta que se faz a metalização na célula solar. Hoje em dia, já existem pastas sem chumbo. Ele está sendo realmente retirado. Porque é extremamente poluente, né? Isso, então, mas já está sendo retirado. O chumbo, por ser um metal pesado, ele está sendo... em alguns anos, não existirá mais ele nos módulos fotovoltaicos, né? Alumínio, que é facilmente reciclado, né, que é a parte mais externa também, e tem ainda o silício, né, lá dentro, que pode ser reciclado. Então, tem métodos já sendo estudados, não no Brasil, estou falando em nível mundial, e alguns países já estão bastante avançados, né, e é importante ressaltar que o Brasil, a gente tem normas, né, preocupações em relação ao descarte, né, dos mais diversos tipos de lixo. Então, isso é algo realmente que temos que pensar, prever. Professora, fico muito feliz com a sua participação. Agradeço imensamente. A sua entrevista vai contribuir demais para o esclarecimento, para a divulgação deste canal na parte de tecnologia, energias renováveis como um todo. E eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais, enfim, né? Fica à sua disposição, que gostaria de falar. E eu particularmente agradeço muito aí a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. E só para encerrar, vamos tentar trabalhar nos vários setores nossos da sociedade, governo, sociedade, empresas, universidade, de forma coerente, para que realmente tenhamos um mercado sustentável nesse setor da energia solar fotovoltaica, e com isso todos vamos nos beneficiar, inclusive vamos beneficiar a própria natureza, né? Lembrando que produzimos energia elétrica com um sistema fotovoltaico sem nenhum tipo de poluição, nem visual, se sabemos projetá-lo, nem em forma sonora,
nem com nenhum tipo de emissão. Perfeito. Muito obrigado, professora Izete Zanisco, se eu estou falando correto, estou, né, pela sua entrevista. E se for, se permitir, né, eu vou deixar aqui na descrição, depois desse vídeo, contatos, pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Posso deixar os links também, posso ver depois disso contigo e disponibilizar aqui no canal os trabalhos que estão sendo feitos para as pessoas terem conhecimento de que nós estamos, sim, existe a NT Solar, que faz todo o processo, as pessoas têm que conhecer isso. Então, uma dos propósitos deste canal é justamente isso, né, de fazer essa divulgação e transmitir esse conhecimento. Muito obrigada mais uma vez e boa sorte com a divulgação. Obrigado. Eu agradeço muito a participação de todos, né? E até o nosso próximo encontro, nessa série de entrevistas que o canal Aurum Solar pretende fazer. Até lá. Tchau, tchau.